Estou aqui com o presidente, senador Carlos Viana. Hoje vai ser o depoimento do assessor do presidente da CONAFER, mas antes disso a gente gostaria de falar um pouquinho, né, senador, sobre essa questão. A AGU apresentou uma defesa ao STF para que esses descontos continuem sendo feitos diretamente em folha de aposentados e pensionistas do INSS. O senhor reagiu a isso porque o senhor considera que não deveria ser assim? Bem, bom dia a todos que estão nos acompanhando pela TV Senado. Estamos aguardando somente a chegada do relator. Essas últimas horas foram de muitas negociações aqui o que eu já disse que eu, por minha, não retiro nenhum requerimento de pauta, está pautado, nós vamos para a guerra. Agora, sobre essa questão da AGU, o próprio advogado, o senhor Jorge Messias, entrou em contato comigo, explicando que é uma decisão que equivale apenas a um processo. Eu tenho um respeito enorme pela pessoa dele, tenho procurado ser o mais responsável e equilibrado, mas eu não concordo. Porque quando a AGU defende no Supremo Tribunal Federal, ainda que em um caso específico, que os descontos eram todos válidos, nós então retiramos a culpa ou a responsabilidade de todos os órgãos de controle que falharam e dos servidores que eventualmente tenham prevaricado. Porque se você não tem, eu até já falei isso, um exemplo para as pessoas nos entenderem, o apóstolo Paulo no livro de Romanos, quando ele dá uma aula de direito constitucional, que ele diz assim, onde não há lei não há pecado. Então, se não está escrito, não tem como você dizer que está fora da lei. Então, se hoje nós tivermos uma legislação do Supremo, essa tese for aceita, de que, de fato, os descontos não tinham nada de irregular, vai ter uma lei. Aí, resultado, nós não vamos ter pecado. Ou seja, todos aqueles que deixaram passar os descontos de bilhões, todos aqueles que tiveram acesso ao relatório e não tomaram providências, todos aqueles que permitiram, não poderão ser responsabilizados. Então, nós estamos diante de uma estratégia, um passo tático muito bem dado para blindar todo esse esquema que nós vimos. Se essa tese vingar, se essa lei passar a existir, aí o pecado vai ser de quem? De quem foi descontado. Que aí inverte o ônus da prova. Que aí é quem teve o desconto é que vai ter que provar que não foi ele. Nós não podemos concordar com isso. Está muito claro que os milhões de brasileiros que foram descontados indevidamente não sabiam. 97% deles disseram claramente, olha, eu não sabia o que estava acontecendo. A maioria não tem condições de ficar no computador entendendo o que está acontecendo. Então houve responsabilidade, sim. Houve por parte, aí eu não vou ser irresponsável de dizer que entes políticos, quem foi, mas nós sabemos que eles não fariam isso se não houvesse apoio político, se não houvesse apoio de pessoas ligadas ao governo, inclusive aos órgãos. Aqui nós queremos saber quem foi. Porque eu não posso dizer que todo o governo fez isso, não é o meu caso aqui, porque essa é uma questão que vem de um governo para o outro. Agora, quem foram os personagens que ajudaram a manter essa vergonha dos descontos? Essa CPMI quer saber. E nós hoje pelo menos temos um cujo habeas corpus não foi dado, temos um que vai poder falar livremente aqui e se mentir, você já sabe, eu vou fazer o alerta em relação a falar a verdade. Mas eu não concordo com essa posição. E o meu compromisso absoluto com as pessoas que estão em casa, transparência. Eu tenho sido perguntado se essa CPMI tem saldo positivo. Olha, antes da CPMI não tinha ninguém preso. Antes da CPMI, não tinha Ferrari apreendida, não tinha moto apreendida, não tinha relógio de R$1 milhão apreendido. Estava todo mundo aí em iates de luxo, viajando o mundo com dinheiro dos aposentados. Quando essa CPMI começou a julgar luz, quando a TV Senado começou a transmitir, 800 mil pessoas visualizando o que está acontecendo aqui, nós estamos cumprindo o nosso compromisso, que é transparência. A população brasileira tem o direito de saber o que aconteceu com a Previdência, que é de todos nós. Essa é a nossa função. Não é condenar ninguém, a justiça condena, mas investigar e deixar o brasileiro saber quem roubou a Previdência, isso nós estamos cumprindo com a nossa obrigação e graças a Deus, com muita clareza. Tá certo, então eu agradeço. Só uma informação, o senhor vai ter aquela reunião prévia com as lideranças agora, antes ainda de começar a reunião? Sim. Essa noite, inclusive, dormi muito pouco pensando nisso tudo, né? Porque cada requerimento desse aqui é uma responsabilidade a mais que a gente tem e o tempo muito curto. Mas vamos conversar, que as coisas aqui têm que andar em acordo. Mas acordo no sentido de nunca permitir que a investigação não seja feita.
O restante, se é o momento ou se não é, aí nós vamos conversar com um por um e entender o que está acontecendo aqui. Mas vamos para frente. Cada dia é uma vitória, viu? Porque todas as vezes que a gente começa, tentam terminar a CPMI logo no começo, a sessão. Não vou permitir. Tem muita coisa pela frente. Obrigado, gente. Obrigada, bom dia, bom trabalho.